Boa noite a todos, boa noite a todas. Acho que não temos ninguém ainda. Então entra aí, Vivi, vamos conversando. Pedro, boa noite, Pedro. Obrigada por estar aqui conosco. Quantas pessoas? Mediate. Boa noite, Marla. Boa noite, Viviane. Vanusa. Ó, quantas pessoas queridas. Obrigada. O Instituto Laudelino Inácio da Silva, de Mediação, a Rede de Mediação LIS, está muito feliz e agradece, honrada, a presença de todos vocês. Vamos aguardar uns minutinhos, ainda faltam 4 minutos, né, para recebermos a nossa querida doutora Wanda Lúcia Ramos, doutor Fernando, que foi nosso entrevistado da noite de ontem, junto com o doutor Pedro, seja muito bem-vindo. Olha quantos coraçõezinhos aí, né, transbordando, e nós temos que refletir que realmente nesse tempo de pandemia, o que nos move realmente é o amor, o carinho, a amizade, a vontade de acertar mais e errar menos, né? E principalmente essa vontade de pacificar os conflitos que estão surgindo nessa pandemia. Então, a nossa palavra de ordem é gratidão a todos vocês que já entraram aqui. Eu, de uma forma genérica, eu agradeço a todos vocês e quero, Bruna entrou, né, a Stefane, nossa aluna. Então, temos alunos da Universidade Paulista entrando, amigos do coração e amigas da ABMCJ, pessoas que são ligadas ao judiciário, pessoas ligadas também à Polícia Civil, à docência, interessados nessa pacificação dos conflitos. A todos o nosso boa noite. Vamos ver aqui a doutora Wanda, já ela entra. A Marilda entrou. Boa noite, Marilda Meirelles, nossa mediadora da Rede de Mediação LIS, boa noite, juntamente com o Pedro, a Marla. Estamos aí, queremos fazer história, mas também queremos auxiliar todos aqueles que estão em conflitos no estado de Goiás. Advogados, entrando, a Maria Tereza Caetano, nossa entrevistada da semana passada, boa noite. Hoje nós receberemos a doutora Wanda Lúcia Ramos da Silva, que é juíza do trabalho do TRT da 18ª Região. Eu sempre brinco com a doutora Wanda que nós temos o da Silva no nome, né? Então, aí, ela acabou de entrar, então eu vou dar boas-vindas a ela nesse instante. Isso. Entrando aqui, aguardando ela entrar. Isso. Aí, estamos. Boa noite. Minha amiga. Boa noite, doutora Wanda.
É Tudo uma bem, minha honra, querida? tudo bem, é uma honra receber a senhora na nossa sala, aqui na sala da Mediação Liz. Muito obrigada por ter é, realmente se disponibilizado a bater esse bate-papo conosco aqui sobre mediação, sobre conflitos, né? Pacificação dos conflitos. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer a sua apresentação para todos aqueles que já se encontram entre nós. Eu estava dizendo que nós duas temos o da Silva no nome. Então, somos guerreiras que vencemos. Eu sempre dizia antigamente, que eu não tinha pedigree jurídico, porque é da Silva, a maioria dos brasileiros, né? Então, a gente tem que fazer diferença, né? Então, a doutora Sim. Wanda Lúcia Ramos da Silva, juíza do trabalho do TRT da 18ª Região. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de Goiás, agraciada com a menção honrosa do Prêmio Conciliária Legal do CNJ em 2017, na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação. Professora e palestrante, facilitadora de constelação familiar na Justiça do Trabalho para fins de solução consensual de conflitos no judiciário. Mediadora judicial certificada também pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado. Master em Programação Neurolinguística, PNL, pela SBPNL, Sociedade Brasileira de PNL. Participou de treinamentos intensivos em constelações familiares com o próprio Bert Helling, o criador da constelação, com o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, com o Instituto de Conexão Sistêmica, com o Instituto de Filosofia Prática Spilter, autora do artigo do livro Pensamento Sistêmico, Abordagem Sistêmica Aplicada ao Direito, coordenado por Fabiana Quezada e Andréa Roma, pela editora Líder 2019. Bom, esse é o brilhante currículo da nossa entrevistada, da menina que vai dar um bate-papo conosco aqui, nos deu a honra de estar no Instituto Liz. Boa noite, formalmente. Eu quero agradecer a presença de todos que já se encontram aqui, né? São inúmeros, eu não consigo nem visualizar para agradecer. Mas passo a palavra à senhora, a você, para as suas primeiras considerações. Obrigada por essa apresentação tão simpática. E eu diria, doutora Laudelina, vamos nos chamar de, assim, informalmente, porque é uma live e é um bate-papo, né? Não é uma aula. Então a gente se permite ficar bem à vontade e nos conectar de uma forma tão simpática com quem está entrando. A doutora Sirlene já esteve comigo em audiência hoje, uma gracinha. Oi, doutora. Ela está, inclusive, doutora... com você o dia todo, né? E você é incansável. Mulheres incansáveis fazem a diferença mesmo. Então, o que eu queria agradecer, Laudelina, pelo seu convite especial, porque, aproveitando o gancho aí do Silva no nosso nome, eu quero dizer que os iguais se encontram, né? Aquilo que nos corresponde acaba cruzando o nosso caminho. Para mim é uma satisfação, uma felicidade conversar contigo aqui hoje. Eu admiro muito seu trabalho, um trabalho pioneiro no campo das mulheres da carreira jurídica, depois de um trabalho incansável no serviço público e agora na mediação. Então eu sou encantada com você, com sua garra, com seu trabalho. Quando eu crescer eu quero ser igualzinha, tá? Quem vê até acredita. Eu queria completar o currículo. Vamos lá. Porque você falou que não tem pedigree. Eu, por muito tempo, achei que esse Silva no meu nome era não ter pedigree também, né? Apesar do Plácido Silva, apesar de não ter... Ainda mais depois que eu visitei um lugar lá na Bahia que diz que os da Silva é porque eles pertenciam à família Silva, né? Que a família Silva era nobre, né, em Portugal, e os da Silva eram aqueles que pertenciam aos nobres, né? Então, nós temos uma origem bem interessante mesmo.
Mas eu quero dizer que, assim, que do meu currículo, o mais nobre que eu tenho é ser filha do Leônidas da Silva e da Clarinda Ramos, né? Ser mãe de 3 crianças e ser neta da Elisa. Então, esse é o meu currículo que me alegra muito. Dona Laudelina, nós vamos conversar hoje sobre as técnicas para abordagem da mediação através da constelação, né, sistêmica, do direito sistêmico. É essa a nossa live de hoje, né? É uma live onde você terá toda a liberdade de nos apresentar, por exemplo, como situar aí a conciliação e a mediação nesse contexto de políticas públicas de solução de conflitos. Como que você vê, como você consegue conciliar, inserir essa política pública? Então, eu estou no judiciário trabalhista há 27 anos, né? Então, eu sou veterana a ponto de ter visto muita coisa mudar nesse judiciário, graças a Deus, e ter conseguido acompanhar, né? E algumas pessoas me perguntam, quem me vê abordando o tema das constelações e das leis sistêmicas, me perguntam como que isso cabe no judiciário e ainda mais no judiciário trabalhista. Né? Quem conhece as constelações, ok, é ótimo para resolver conflitos e questões familiares. Também, quando surgiu a aplicação no judiciário, por meio do colega nosso lá, o juiz Samistoche, na Bahia, as pessoas falaram, ok, então tá nas varas de família também, que é adequado, né? A constelação é reconciliação, a separação com amor, é o cuidado com a questão dos filhos, tudo bem. Quando apareceu na área criminal, na justiça restaurativa, o pessoal falou assim, não, até aí tudo bem também, né? Afinal de contas, tem uma questão do pertencimento, do preso, de olhar para a família dele, de tudo que conduziu ele ao crime, a reconciliação do infrator com a família ofendida e tal. Agora, quando apareceu na Justiça do Trabalho, eu tenho o privilégio de ter, assim, se não fui a primeira, fui uma das primeiras que começou a pensar, aplicar e escrever isso, aí o pessoal falou assim, não, aí também é demais. Constelação já está querendo demais. Na Justiça do Trabalho tem nada a ver, né? Mas, na verdade, o que eu diria é o seguinte, chegou tarde. Chegou tarde, não chegou antes porque eu fiquei com medo de começar a expor, botar a boca no trombone, o que eu já estava vendo e fazendo lá nas audiências, né? E alguns colegas e alguns advogados já estavam acompanhando isso. Aí um dia eu falei assim, eu vou falar, eu vou contar o que está acontecendo aqui, né? Vou contar o quanto é aplicável. Mas eu queria só fazer uma pergunta muito apropriada. Né? Porque aparece nos nossos olhos, né? E a gente fica incomodado de não repassar, né? Não repassar. Exatamente. Todos, né? Que todos possam aproveitar dessa ferramenta de pacificação. Só fez bem. É a obrigação, doutora Laudelina. A Betina e Gracinha, advogada sistêmica lá do Piauí, uma querida, seu Mário entrou. Gente, eu não vou dar conta de cumprimentar todo mundo, mas eu estou vendo aqui e estou achando maravilha a presença de vocês. Muito obrigada. O Caíto também, lá da nossa mediação, o Caíto Carneiro, advogado, também agradecê-lo, e todos os demais que já entraram aqui, que eu já visualizei, os professores da Unip. E eu gostaria que você discorresse um pouquinho, já está falando mesmo, como que essas técnicas entraram na Justiça do Trabalho. Ótimo. Doutora Laudelina, a gente, na Justiça do Trabalho, nós costumamos dizer que nós temos o DNA da conciliação, né? Quem fez concurso para juiz do trabalho, fez concurso para juiz do trabalho sabendo que ia lidar, que é um dos juízes, um dos ramos da justiça que mais tem contato imediato com as pessoas e com conflito direto. Para nós, assim, a não ser nessa época de pandemia, não tem esse negócio de contestação em cartório, não. É ali, é na frente, é o contato direto e imediato, né? Então, assim, nós entramos no concurso sabendo que íamos lidar com o conflito e com as pessoas e com o conflito com as pessoas e com os processos. A gente não sabia que ia lidar com a dor das pessoas, com a lide sociológica, com aquilo que se revela, para além do que está no processo. Isso a gente não foi preparado e não sabia, né?
eu sou, como eu disse, eu sou antiga, então sou do tempo dos classistas. E eu lembro muito bem que quando uma parte começava a chorar, ou querer falar, ou reclamar, sempre aparecia um classista e falava assim, não fala não. Senhor advogado que fala, não chora não. Não, vamos lá fora. Se reclamar, vai reclamar fora, longe do juiz. O juiz não vai escutar isso, não. Eu lembro de muitas vezes, já naquela época, eu lembro dos classistas lá de Uruaçu, de Cidade de Goiás, por onde eu passei, eu falava assim, deixa falar, eu não conhecia nada de, deixa falar cura as dores emocionais, já dizia Freud, né, a cura pela palavra, né, que começou com a análise, a cura pela palavra. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir acompanhando essa evolução, esse desenvolvimento desse amadurecimento do judiciário para lidar com o outro e não só com o processo. Lidar com o conflito do outro, e o outro é o reclamante, o reclamado, os advogados, para lidar com as emoções que acontecem na sala de audiência para além do processo. Nós estamos amadurecendo isso, e eu tive o privilégio de acompanhar. Vou passar uma rápida, assim, na política pública, uma vassourinha, tá? Bem rapidinho para a gente voltar nesse tema. Fica à vontade. O contexto da atual política pública de conciliação foi um contexto que nós nos situamos, um contexto mundial. Isso não foi invenção do CNJ, não foi invenção da Resolução 125, isso já vinha amadurecendo em outros países. Eu lembro que em 1976, numa conferência em Harvard, o professor Frank Sander foi o primeiro que cunhou o termo que a corte múltiplas portas. Ele foi o primeiro que trouxe isso à tona da década de 70. E isso aqui chegou para nós, assim, tem uns rastros históricos antes de 2006, tá? Que não vem à tona falar aqui não. Mas que foi público, que foi colocado isso publicamente, foi em 2006, quando a ministra Ellen Grace era a presidente do CNJ, que veio a lume o Movimento Nacional pela Conciliação, que tinha exatamente o objetivo de unificar as políticas e de consolidar, desafogar o poder judiciário, sim, mas não só e não prioritariamente. Disseminar, eu até arrepio quando lembro de como está escrito, disseminar, né? Através da mulher, ministra Ellen Grace, aquela elegância, aquela simpatia e tal, né, disseminar a cultura da paz. Se tratava de mudar uma cultura da cultura adversarial, mudar a cultura adversarial, que é o judicializar tudo, até a briga do vizinho, todas as desavenças, para uma cultura do diálogo e da conciliação. Por quê? Porque já existe um amadurecimento em âmbito da doutrina, que uma sentença ela não resolve essa lide sociológica, ela pode até piorar, e ela agrava a judicialização. Nós temos um judiciário onde, nos relatórios de Justiça e Números, 2018 e 2019 diminuiu um pouco, mas em 2017 o relatório dá conta que tinha um processo para cada 2 pessoas, 2 cidadãos. Então, assim, é um judiciário abarrotado. O que se podia fazer? Aumentar a estrutura, já aumentou ao máximo. Não dava mais para contratar servidores, fazer concurso, aumentar o número de varas. Tinha que fazer diferente, foi o que o CNJ fez. Então, veio a lume em 2006 esse Movimento Nacional pela Conciliação, onde as estratégias passaram a ser, assim, oferecer mais condições, mais recursos para as pessoas que precisavam solucionar os conflitos, além da sentença. O normativo pátrio nosso que condensou esse fórum múltiplas portas, ou pluriprocessual, foi a Resolução 125, que eu chamo, dentro da X-Trabalho, que é a nossa avó, né? Aquela ancestral maravilhosa, forte, que nos sustenta, né? Porque depois tem a mãe... Abre alas. Ela é maravilhosa, aquela resolução, ela é maravilhosa. Eu amo aquela resolução 125. Depois veio a 174, que eu chamo de nossa, né, assim, a nossa mãe, e nosso tribunal aqui tem a 29 de 2017, que é nós, né? Que é a atualidade. A 125, ela configurou
esse Fórum Múltiplas Portas, porque ela trouxe a conciliação, a mediação e outras técnicas, outras ferramentas que podem ser usadas na solução dos conflitos como alternativas. Agora, quando fala de alternativa, a Resolução 125 não está dizendo que é alternativa ao Poder Judiciário. Pelo contrário, é um Fórum Múltiplas Portas. Então, é uma alternativa à sentença. Muito interessante essa sua colocação, que é uma para a sentença. É uma alternativa à sentença. Inclusive, depois, doutrinadores de renome, como o Kazuo Watanabe, o Mancuso, o Rodolfo Camargo Mancuso, vem falando assim, nas obras deles, que eles são referência, né? Eles construíram o CPC, eles construíram a lei de mediação. Eu lembro do professor Kazuo falar que ele, a Ada Pellegrini e mais não sei quem, não sei o que lá, redigiram a lei de mediação na casa da Ada Pellegrini, tomando vinho. Eu lembro dele falar isso, né? Nós redigimos a lei de mediação. No saudosa Ada Pellegrini. Então, assim, o Kazuo Watanabe chegou a falar, e Mancuso também, que a sentença passa a ser a última alternativa e que precisava tentar tudo antes. A sentença era a solução residual. O Fórum Múltiplas Portas quer dizer que o Poder Judiciário, nós, instituição, vamos oferecer uma solução adequada para cada tipo de conflito, né? Então, aqueles conflitos, por exemplo, que tendentes a formar ou derrubar precedentes, matérias de autoindagação jurídica, direitos indisponíveis, questões relativas à pessoa, né, à matéria, que são importantes, interesses difusos, essas questões precisam ser tratadas da forma convencional. A porta de entrada é o processo, a porta de saída é uma sentença. Outras questões... Cada qual tem a sua importância, né, doutor? Todas têm, exatamente. A disciplinaridade é muito importante, né? Outras questões a gente pode resolver pela mediação, pela conciliação, pelos grupos restaurativos. E essa questão que a senhora falou é fundamental. O que a Resolução 125 trouxe? A possibilidade de, nas técnicas de mediação, usar todos os recursos inter- e transdisciplinares que a gente tem. Porque a gente não aborda numa mediação, numa conciliação, segundo o que a doutrina diferencia, que é uma intermediação mais incisiva, onde você pode fazer proposta e oferecer proposta, o terceiro mediador pode ajudar nas propostas, aí tudo bem, ainda continua sendo uma questão mais cartesiana mesmo, né? Agora, a mediação é deixar que as pessoas aflorem essas questões no diálogo entre elas. Então, interrompendo a senhora, a diferença que a senhora faz sobre as técnicas da mediação e da conciliação na Justiça do Trabalho seria exatamente a deixar fluir as partes, a decisão pelas partes na mediação, é isso? Essa questão, até a Resolução 174 surgir, existia uma controvérsia se a mediação era aplicável à Justiça do Trabalho. Exatamente por esse caráter de não intervenção, não intervencionista do mediador, né? E também pela cultura que se tem na justiça comum de que o mediador pode ser dentro e fora do tribunal. O cuidado que se tinha era de que na Justiça do Trabalho não se admitiria nenhuma interferência de mediador externo, né? Nem servidor, nem juiz aposentado, nem servidor aposentado, nem o mediador. Né? Então, enquanto nos ramos, na sociedade, na cultura do direito, fora da Justiça do Trabalho, em 2015 foi um ano pleno, né? Porque teve a reforma da lei da arbitragem, veio a lume a lei de mediação, veio o CPC, né? Em 2016 veio a Resolução 174, né? E aí o mundo se abriu para essas possibilidades da conciliação e mediação. E aí começaram a surgir institutos de mediação privada, que na Justiça do Trabalho não era admitida.
Então, quando a resolução 174, que é do CSJT, em 2016, regula e distingue o que é mediação e o que é conciliação, e institui dentro da resolução, que é própria nossa, da nossa Justiça do Trabalho, diz que a mediação é aquela onde a intervenção do terceiro se faz necessária, mas sem a faculdade de apresentar a proposta. Então a gente falou assim, não, então a gente tem mediação na Justiça do Trabalho. Verdade. Tem mediação na Justiça do Trabalho. Muito bem. E nessa mediação, como a senhora enxerga a atuação pré-processual das câmaras privadas? Então, a senhora está fora. Se a senhora quiser deixar mais no final, podemos deixar. Podemos, cronologicamente, não. Falando sobre é porque assim, ó, a mediação dentro da instituição, essa distinção que o CPC fez e que a resolução 174 fez entre mediação e conciliação, ela é cerebrina. Né? Assim, a gente sabe que os estudos mais avançados dizem que a conciliação é uma espécie de mediação mais arrojada, mais incisiva. Né? E a mediação tem pelo menos quatro estágios de não interferência nenhuma, de uma interferência mediativa, e uma que é de oferecer e propiciar que se faça proposta. É uma interferência mais agressiva. Mas tudo está incluso no conceito de mediação, que é a interferência de um terceiro imparcial na relação entre as partes. Né? Isso pode ser feito dentro e fora do judiciário. No meu entender, a Justiça do Trabalho não alberga o credenciamento de câmaras privadas. Não alberga ainda. Teve uma audiência pública no TST, se não me engano, em 2017, onde esse ponto foi discutido. Né? Se haveria possibilidade de cadastrar as câmaras privadas. Isso foi rejeitado. Então, a resolução 174 não trata disso, não foi reformada e não veio essa proposta de cadastramento de câmaras privadas. Mas, doutora Laudelina... exatamente, ainda, porque estima-se que isso vá mudar agora com a reforma trabalhista, né, que estabeleceu, todo mundo sabe, aí as possibilidades de acordo extrajudicial. Eu acredito que isso vai mudar. Não que precise de cadastramento de câmaras privadas, entende? Isso pode ser feito independente do cadastramento. E pode ser referendado, porque hoje não precisa. Essa questão da homologação do acordo extrajudicial, para que precisa um juiz? Isso é só segurança jurídica, porque as partes fazem tudo lá fora. Pode ser feito, eu falo isso para os advogados, pode ser feito no escritório. Né? Precisa da confiança. Temos que mudar a mentalidade dos advogados, doutora. E eu converso muito com eles, adoro conversar com os advogados, porque eles estão muito entusiasmados com essas possibilidades que estão surgindo. Então, assim, cadastramento de câmara, não acredito que chegue por enquanto. Mas a Justiça do Trabalho está mudando muito, doutora Laudelina, está mudando muito. Agora, recentemente, eu sei de uma iniciativa do CNJ para fazer uma negociação direta por meio de um robô. Então, as partes vão entrar em contato diretamente uma com a outra, sem necessidade de um terceiro. Só depois que tiver já estabelecido um contato, proposta e contraproposta, que entra um terceiro. E isso é o que já fazem as câmaras de conciliação online, né? Particulares, privadas. Então, assim, por enquanto, ainda impera uma compreensão de que todo mundo precisa da justiça, entendeu? Mas a gente vê que de 2006 para cá, quantos anos tem? 2014, 15 anos, é muito recente. E o propósito da Resolução 125, do Movimento Nacional pela Conciliação, da Resolução 174, foi mudar uma cultura. E cultura não se muda em 14, 15 anos.
né? A mudança da cultura, ela é uma mudança de acolhimento das partes, é uma mudança de acabar com a guerra e não vencer a batalha, é uma mudança onde as pessoas conseguem se enxergar e saírem melhores depois de irem na justiça, e é uma mudança que não precisa da justiça para tudo. É uma mudança que tira essa necessidade de um terceiro para tudo, né? E aumenta a responsabilidade das pessoas de resolver as próprias questões. Isso é que se chama, nos códigos de ética, na resolução 125, na 174, de empoderamento das partes. O empoderamento quer dizer que as pessoas têm aptidão para resolver os seus conflitos. E quanto mais maduras elas forem, menos elas vão precisar de um terceiro para intermediar uma negociação direta. Pensa que maravilha. Isso é para isso que nós estamos caminhando. Talvez eu não veja, talvez eu me aposente, talvez eu morra, talvez não sei o que lá, mas eu tenho certeza que está caminhando para isso e que está melhorando. Sabe por quê? Quando eu entrei... Esse período nós estamos num período riquíssimo para mudança de paradigma. Mudança de paradigma total. Sem dúvida. Nós vamos começar a fazer... Hoje eu já reuni com a equipe, nós vamos começar a pautar a instrução. É o que eu falo, assim, ou a gente confia ou a gente confia. Tanto os advogados na gente, quanto a gente nos advogados. Né? Vai ser uma relação de confiança, tudo bem. Não tem condição técnica para fazer audiência, tudo bem, a gente adia. Agora tem, então vamos estabelecer uma relação de confiança e de cooperação. É para isso que o CPC está aí, é para cooperar. Né? Doutora Eliane, o que está rindo aí, doutora Eliane? A Eliane já chega botando fogo nas coisas e rindo. Show, é isso que ela está rindo, porque a senhora está dando um show. E eu gostaria de saber da senhora o seguinte... como a visão sistêmica, porque a senhora, em todo o seu currículo, vou dizer, em todo o seu currículo, surgem as suas experiências como consteladora. Então, como que entra essa visão sistêmica dentro da mediação e qual que seria esse objetivo dessa entrada da visão sistêmica na mediação? Eu fico louca, porque uma live é tão curta. Uma live é tão curto o tempo que a gente tem, eu já fico preocupado, já olhei aqui. Outro, viu, doutora? Se for preciso outro para a próxima semana. Tá, joia. Então, repetindo assim, essas técnicas de mediação e conciliação, a mediação, vamos falar só de mediação, né? A conciliação é inclusa no conceito de mediação. A conciliação é inclusa no conceito de mediação. A mediação, ela precisa de recursos que nós não fomos preparados para isso. Então, a gente não estudou psicologia, a gente não fez psicanálise, análise pessoal, um ou outro por questões pessoais, e a gente não suporta ficar com o outro na sua dor. Muito difícil, é muito difícil. Só já viu assim, vai num velório, colocar a situação extrema e ver como é constrangedor chegar no enlutado e você não saber o que falar. Você não sabe o que falar com a pessoa que está sofrendo. Você não sabe o que falar. Então, assim, a gente tem dificuldade de lidar com a própria dor e a gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro. Mas o interessante é só porque você tem dificuldade de lidar com a própria dor, só quando você consegue lidar com a própria dor, é que você consegue acolher a dor do outro. Então, essas técnicas de mediação simplesmente pegaram a gente no encalço. Foi uma armadilha que fizeram para nós. Uma boa armadilha. Sabe por quê? Porque para você falar de empatia e usar a empatia, por exemplo, você precisa se conhecer. Você precisa ser congruente. Vou dizer assim, eu fiz o curso de mediação, a Sara leu aí que eu fiz o curso de mediação do CNJ. Fiz no TJ aqui, mas é aquele curso do CNJ. Um dos exercícios que mais me impactou e que eu adoro e que eu em aula já fiz adoidado, porque eu achei ele maravilhoso. Primeiro que eu adoro conto de fadas, né? E segundo que eu achei esse exercício perfeito.
que no final do curso de mediação, estava lá assim, ó, escreva a história da Branca de Neve pela perspectiva da bruxa. Ó! É uma maravilha! Porque toda vez eu fiz, me divertindo, adorei. Porque toda vez que eu fiz isso dentro de um grupo ou de uma aula e tal, o que acontece? As pessoas falavam da bruxa justificando ou criticando e, de alguma forma, julgando. Quem queria amenizar a situação da bruxa justificava as maldades que ela fez com a Branca de Neve. Quem achava que a Branca de Neve não é tão boazinha assim, que é só uma versão, aí dourava a pílula de alguma forma e tal, mas sempre era da perspectiva da Branca de Neve. Sempre é, ou para justificar ou para criticar, sempre é um julgamento. Então, assim, a gente se convence com essas coisas que quando a Resolução 125, no conteúdo pedagógico, e a 174, no seu conteúdo pedagógico dos cursos que seriam obrigatórios da gente fazer, quando a gente vê isso, a gente vê que empatia, rapport, escutativa, ressignificação, e outra, validação, empoderamento, que é tudo recurso psicológico que vem da teoria da comunicação, da programação neurolinguística, da psicologia, são todos recursos que a gente precisa não só aprender, mas introjetar e mudar a gente mesmo. Doutora? Não tem jeito. Uma pergunta que não quer acabar. Em relação ao processo, durante a sua atividade como magistrada, conciliando essa visão sistêmica, principalmente na mediação, a senhora já teve a oportunidade, não vamos dizer assim, colocar a bruxa e a Branca de Neve, mas na análise dos processos reais, ter essa visão é muito importante para a pacificação. Então, para nós, é uma tranquilidade muito grande, nós, de cá, do judiciário, sabermos que existe uma magistrada com essa visão sistêmica, com essa visão de análise, vamos dizer, imparcial dos processos. É muito gratificante, eu quero te parabenizar por isso. Doutora Lodelina, eu tive a oportunidade de fazer parte da Escola Judicial como coordenadora pedagógica durante 4 anos. 2 mandatos. Mandato da doutora Kátia e do mandato do doutor Elvésio. 4 anos, de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2019. Nesse período que eu estive na escola, nós fizemos curso de constelação familiar, de programação neurolinguística, de coaching, de psicologia aplicada, de eneagrama. Então, assim, eu diria que nós estamos imbuídos realmente de mudar a cultura, então não sou só eu. É porque eu descobri, por questões pessoais, as constelações familiares. Então, assim, para mim, fez muito sentido todas essas técnicas, essas ferramentas, à luz da compreensão sistêmica. Porque, por exemplo, como é que eu vou conhecer a bruxa? Só se eu andar com o sapato dela. Só se eu saber aquilo que aperta o calo dela. Só se eu saber o que vem do sistema dela. Não adianta justificar. Nós não estamos aqui para justificar porque que um é bonzinho e o outro é malzinho. Não estamos aqui. Nós estamos para eliminar esse julgamento de bonzinho e malzinho. Nós estamos aqui para andar com o sapato do outro. Para saber aonde que dói. Para isso, a gente precisa, e agora eu vou tratar da constelação das leis sistêmicas, a gente precisa de uma compreensão sistêmica do que vem do outro. Por quê? Porque a validação de sentimento, por exemplo, é saber que na perspectiva daquela pessoa, o sentimento dela é adequado. Não é na nossa perspectiva de Branca de Neve. Exatamente. Mas se a gente estivesse naquele lugar,
a gente saberia o que é aquela raiva, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dificuldade de falar, aquela dificuldade de se expressar, entendeu? Então, assim, as leis sistêmicas casaram como um luxo a mais dentro dessas técnicas todas que a gente começou a aprender e difundir. Lembra que é uma questão de mudança de cultura, então não sou só eu. Meu povo, meus alunos da escola, meus colegas, meus conciliadores, meu povo aqui dentro da justiça. Porque o COSE é meu povo. E agora, os meus advogados, né, assim, sistêmicos, eu estou lidando com eles todo dia, doutora Laudelino. Então, eu vou dar exemplo, por exemplo. Vou dar exemplo de como que é. Antes eu quero só separar. Esse assunto é muito extenso. A gente não vai dar conta de falar sobre tudo, nem o que eu preparei. Mas só para dizer assim, ó, vou diferenciar a constelação, que a doutora Eliane falou aí, a constelação enquanto técnica, e não vai dar tempo da gente falar sobre isso aqui, das leis sistêmicas desenvolvidas por Bert Hellinger, que criou a constelação. Vamos separar essas duas coisas, tá? Sim. Porque a constelação é uma técnica terapêutica. Então, assim, a gente não pode parar o judiciário para fazer terapia, entendeu? Eles não foram buscar isso, eles nós somos uma instituição muito mais antiga do que qualquer tipo de terapia, porque a justiça, poder judiciário existe muito antes das terapias, né? E nós temos que respeitar o nosso lugar enquanto instituição, tá? Mas a gente pode formar o nosso público e começar a dialogar com os advogados, formar os advogados também para essa mudança de cultura. A melhor ferramenta para trabalhar com o outro é meu crescimento pessoal. É 100%. Então, assim, eu diferencio. Constelação familiar, em casos extremos, dá para aplicar. Mas a pessoa tem que querer, tem que aceitar, tem um caso talhado para isso. Agora, as leis sistêmicas a gente aplica o tempo inteiro, doutora Laudelina. E a gente aplica usando essas ferramentas da mediação. A empatia, o rapport. Então, assim, no Sejusc, por exemplo, estou lá no Sejusc, sou vice-coordenador, eu e o Eduardo como coordenador. Eu costumo falar com os meninos lá. Nosso Sejusc é diferenciado, porque ele, inclusive, a senhora falou aí que nós ganhamos uma premiação do CNJ. O ano passado nós ganhamos de novo, por ser o tribunal com o maior índice de conciliação na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aqueles meninos, eu chamo meus meninos, né? Meus meninos, eles e os advogados que estão aqui são testemunhos do quanto eles são afetuosos, maravilhosos. Eles recebem, a orientação é receber bem, acolher bem, com rapport, com empatia, com validação de sentimento, com todas essas ferramentas, quem quer fazer acordo e quem não quer fazer acordo. Sim. Entende que o ponto da mudança, nós não estamos oferecendo um serviço utilitarista, um Sejusc só para quem quer fazer acordo. Sim, está acabando o tempo? Não está acabando o tempo, não. Só queria fazer uma pergunta para a senhora, porque agora nós iremos entrar nas audiências virtuais, a senhora tocou no assunto de empatia, né? A senhora acha que a empatia poderá ser desenvolvida em relação à distância, nessas audiências virtuais? Nós poderemos também usar essa empatia na mediação? Como que a senhora visualiza o cenário de pandemia? As constelações familiares trouxe à tona um conceito que Jung já falou como sendo inconsciente coletivo, que Rupert Sheldrake chama de campo mórfico, que a mecânica quântica fala a mecânica quântica também aborda essa questão de que o tempo e espaço ele não é linear. Então, eu estou aqui com a senhora absolutamente conectada, doutora Laudelina. Nós estamos absolutamente conectados, nós duas. Então, assim, flui. Isso é empatia. Isso é empatia. Entendeu? Então, assim, numa audiência virtual, que eu já fiz várias, dá para perceber, dá para entrar em contato com o outro. Sim. É claro que presencialmente, você recebe mais informações do corpo da pessoa. Você recebe informações do corpo. O corpo fala. E você pode fazer uma abordagem imediata, porque
dentro dessa perspectiva das leis sistêmicas. Mas a distância também é possível entrar em conexão. O mundo inteiro está conectado. Eu queria dar aquele exemplo que eu estava falando do advogado e de como que a gente pode usar essas técnicas. Um advogado recentemente, antes dessa suspensão das atividades por causa da pandemia, chegou numa audiência, isso é muito frequente, estava bravo, todo mundo bravo, e aquele negócio, a reclamada muito indignada, não quer fazer acordo, e eu olhei, uma relação de empregado doméstico, é uma empresária conhecida na cidade, né, e muito sensível. Eu falo, mas por que não vai fazer acordo nisso aqui? É uma rescisão indireta e tal. Eu fui olhar a petição inicial, estava lá pedido de 5 mil de verba rescisória e 50 mil de dano moral. Estou chutando, que eu não lembro exatamente, mas a proporção era essa, né? Era essa. E aí eu compreendi um pouco da indignação da advogada, da reclamada. Eu falei, o pedido está desproporcional. Que dano moral é esse? E comecei a conversar com essa perspectiva do acolhimento. Ninguém é certo, ninguém é errado, ninguém é mocinho, ninguém é bandido. Tem uma informação que eles me trazem, inclusive numa petição dessa. Né? Tem uma informação que eu preciso saber o contexto sistêmico que essa informação veio no processo. Então, um pedido de dano moral desse é uma informação. Eu não vou fazer um julgamento, isso é uma sacanagem. Não, não é uma informação. Eu quero saber do que se trata. E eu fui, né, assim, descascando a cebola, né, assim, etapa por etapa. Até eu descobri que, e o advogado colocou isso de uma forma muito pungente, eu agradeço imensamente, porque nunca vi uma coisa tão clara assim, uma declaração tão clara. Ele simplesmente, assim, respirou fundo, como quem desiste de esconder um segredo, né, como se isso fosse segredo, mas ele falou, doutora, eu pus esse dano moral porque nós não temos recurso na lei para lidar com a dor do nosso cliente. Ele chega no escritório ofendido, magoado, rancoroso, e eu não sei como é que eu lido. E aí põe um dano moral aqui e ele sente que vai vingar do outro, né, com esse pedido alto, entendeu? Ele entende que vai vingar do outro. E eu entro na dele. Então, assim, o sentimento de vingança, a gente precisa também colocar ele no contexto. Qual que é a intenção positiva desse sentimento de vingança? Se a gente for pegar o novelinho e de trás, né, assim, como é que é? De trás para frente? Não, de frente para trás, assim, né? Se a gente for seguir na linha, a gente vai descobrir a intenção positiva da pessoa. E é essa que a gente pode trazer à tona. E aí a gente ressignifica aquela mágoa. O que acontece com aquele pedido de dano moral? A reclamante estava magoada. Aí, por causa disso, não vou contar o caso aqui, né? A reclamada ficou magoada porque achou que aquele pedido de dano moral era para, assim, né, extorquir, não justificava. Enfim, você vai trabalhando isso de um lado, trabalhando isso do outro, e aí você chega a um acordo. E não é um acordo qualquer, é um acordo que pacifica. Esse é o mérito de você olhar para as coisas sob o ponto de vista sistêmico. O que tem por trás, qual a intenção positiva e o que aquele sistema quer me dizer. Assim, e as perspectivas, assim, ó, a questão é desequilibrado, o dar e o tomar na relação de emprego é desequilibrado, ou tem alguém excluído, ou está fora de ordem, entendeu? Essas questões é que a gente vai desdobrando. E eu tenho vários exemplos onde a gente pode aplicar essa compreensão sistêmica a partir da lei. Então, não é só para mediação e conciliação. A perspectiva sistêmica serve para você analisar a situação do processo a partir de muito mais do que transcende a lei sem despender da lei. Transcende a lei sem abrir mão da lei. Porque é o nosso instrumento de trabalho, nós somos operadores do direito. Então, a lei é nosso instrumento, só que a gente pode enriquecer esse instrumento com um fazer diferente, com um olhar diferente a respeito das pessoas do conflito. O olhar sem julgamento. A senhora quer ver uma coisa? Artigo 3º da CLT, os advogados trabalhistas aí. Artigo 3º, o que a pessoa pede?
Aí tá lá, reconhecimento de vínculo, tá no artigo 3º. Eu falo assim, ó, é o reconhecimento de pertencimento, que é uma das leis do Bert Hellinger, a primeira lei sistêmica que todo mundo quer e pertence. Então, quando chega uma pessoa que pede reconhecimento de vínculo, eu falo na audiência, eu falo assim, olha, essa pessoa quer uma certidão, não tem a carteira anotada. Eu falei isso com o empregador, ele quase caiu da cadeira. Se não tivesse a cadeira com escora aqui, ele tinha caído. Eu falei, você sabe o que ela quer? Você sabe o que ela quer? Não, ela quer a carteira anotada. Eu falei assim, ela quer uma certidão de casamento com você. Ela tem orgulho de ter estado na sua empresa. Ela quer a carteira dela, que é o registro da história profissional dela, a vida profissional. Ela quer que esteja os 2, 3 anos que ela trabalhou lá. Né? E aí ele falou, assim, sabe como a pessoa arregala o olho e fala assim, esse é que é legal, né? Você ressignificou esse conflito, a pessoa saiu daquela posição de mágoa e de raiva na hora. Entendeu? Pode até ser que ele não anote a carteira, mas ele vai olhar diferente para aquela pessoa. É isso que a gente precisa chegar, né? Então, reconhecimento de vínculo é um reconhecimento de um lugar que a pessoa amou, gostou de pertencer e quer selar. Teve um processo da Santa Casa que todo mundo chorou, eu marejei os olhos de lágrima. O meu secretário de audiência, que é um brutamontes do rapaz, falou assim, eu também me emocionei, porque já estava rompendo o vínculo, e aí eu fiz uma pergunta sobre enfermagem, não sei o que lá, a menina reclamante falou assim, nós estamos lutando muito para que isso aconteça e parará, já tinha rompido o vínculo. E eu observei aquela fala, e aí, depois que ela terminou de falar, eu falei assim, vocês notaram o que ela falou e o jeito que ela falou? E o pessoal falou assim, não. Mas eles tinham notado, só que não confiaram na própria percepção. Eu confiei na minha. Falei assim, ela ainda pertence. Ela falou, nós estamos lutando para que isso aconteça da melhor forma possível. Ela chorou de lá e todo mundo arrepiou. Olha que senso olha por como que as leis sistêmicas não são aplicáveis na justiça do trabalho, gente. Como? É relacionamento. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. E é muito gratificante ouvi-la. É muito gratificante. Eu sou entusiasmada, né? O seu entusiasmo, o seu conhecimento, porque você não é apenas entusiasta. Você tem muito o que repassar, muita experiência de vida. E isso é gratificante, significa crescimento para todos que estão te ouvindo. Então, eu realmente estou muito grata a Deus por essa oportunidade de estarmos juntas aqui hoje. Mas continue, doutora. Só não deixa de gravar essa live pra gente não perder, né? Se eu não estou controlando o tempo, não, a senhora controla. Eu vou contar mais. Vou contar mais caos. Conta mais caos. Vou contar mais. Para o próximo. Conta mais caos. Quando a gente se depara, por exemplo, com uma ação simples da Justiça do Trabalho, que é sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Todo mundo acha que a lei do equilíbrio, do Bert Hellinger, é a mais padrão, é a mais simples. Para mim, é a mais maravilhosa que tem, porque tudo na vida vibra a partir do equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Então, eu olho as questões, por exemplo, quando se trata só de... Porque o contrato ele é de duas pessoas que têm coisas para trocar. Uhum. Né? Tem uma questão de ordem também, o superior, a empresa tem a superioridade hierárquica, poder disciplinar, tem uma questão de ordem também. Mas, sobretudo, no fazimento, no estabelecimento do contrato, do vínculo, é uma troca. Sim. Então, o empregado se dispõe a dar
alguma coisa, a empresa se dispõe a dar alguma coisa. É. O dar e o tomar, que é a lei mais maravilhosa que eu acho do Bert Helling, atualmente eu estou me debruçando sobre ela, o dar e o tomar, ele faz a relação crescer, em relação entre iguais com aptidão de troca. O empregado tem alguma coisa para dar. Eu vou ser manobrista, eu vou ser operador de máquina, eu vou ser limpador. A empresa fala assim, eu vou te pagar tanto. Normalmente, as questões chegam na Justiça do Trabalho com rompimento desse equilíbrio. Um deu menos, o outro deu menos, o outro deu menos. Quando as pessoas dão mais, o vínculo cresce. E é por isso que chega, e a gente sabe que existe, tem casos, tem cases disso, né? Quando as pessoas dão mais, um dá mais e o outro retribui dando mais também, o cara sai de office boy para CEO da empresa. Porque faz crescer. Faz crescer. Ele sai de office boy para CEO. Sim. Ele chega de office boy, ele vai estudar à noite, a empresa reconhece porque ele comparece e dá uma promoção, e ele continua estudando, ele vai fazer um curso de inglês, a empresa reconhece, a gente conhece caso em banco, onde as pessoas saíram de office boy a presidente da empresa, né? Mas no nosso caso, é a troca em sentido inverso. Um dá menos, o outro desestimula, dá menos, aí aparece lá na Justiça do Trabalho. Essas questões de equilíbrio tem quase sempre uma questão emocional por trás. Mas quando é só isso, doutora Laudelina, são as ações mais simples. As pessoas chegam sem mágoa, sem rancor. Chegam a falar, olha, realmente eu desestimulei, eu não quero continuar, eu estou vislumbrando uma coisa melhor, eu faltei mesmo. Entendeu? Aí se restabelece, faz o acerto ali, vai todo mundo tranquilo para casa. Tudo bem. Agora, quando a gente vê alguma coisa, as pessoas chegando magoadas, chegando rancorosas, chegando querendo se vingar, aí a gente pode desconfiar que existe uma outra coisa. E aí a gente tem que atuar. A lead, que o pessoal chama de lead sociológica. Para mim é uma demanda emocional de origem sistêmica, que um está projetando no outro. Isso é uma questão familiar, por isso que eu acho que, inclusive, minha família está aqui. Ô, Vinicinho! Vinícius é advogado também, empresário e advogado, meu querido. Obrigada pela presença. Doutora, então, quando... muito gratificante ouvir, porque, na verdade, essa questão... A questão da verdade real, ela é muito complexa. Quando eu fiz o meu mestrado, eu abordei essa questão. A verdade real e a verdade material no processo penal, que é o diverso do trabalhista, mas é sempre verdade. Nós sempre buscamos a verdade real. E a gente não... Exatamente. Sem aplicarmos essa visão do direito sistêmico, dificilmente nós iremos visualizar, ou pelo menos, né, enxergar uma luz no final do túnel, né? Mas continue. O direito sistêmico, o que é chamar de direito sistêmico, eu acho legal isso daí, chamar de direito sistêmico. Nós temos 3 então vamos já nos encerrar. Que é legal falar de direito sistêmico, é porque o Sami Storch, né, com quem a quem eu conheci logo nos primeiros seminários do Bert Hellinger, que a gente participou juntos, ele desenvolveu esse termo, e ele define, é um jeito de olhar o direito a partir das leis sistêmicas. Sim. E ele é juiz de vara de família, então ele desenvolveu o método, abordagens sistêmicas para trabalhar com os casos dele lá, né? Eu também considero que é isso, é um modo de olhar, como eu citei do artigo 3º, eu posso citar do artigo 461, posso citar dessa questão das horas extras, por exemplo, né, que é uma questão de equilíbrio, artigo 58, 59, sei lá, da CLT, que pagar hora extra é uma questão de equilibrar. Se você não paga as horas extras, você desequilibra a relação, aí o cara dá menos. Entendeu? Os empresários precisam saber. Ele fez hora extra, não pagou.
Não, então tá. Então vamos nos despedir, a gente marca outra hora. Vamos marcar outra. Mas antes de... Grava para a gente não perder. Vou gravar, com certeza. Doutora, eu quero, em nome do Instituto, lhe agradecer muitíssimo mesmo a presença, as suas sábias colocações, e quero fazer um convite em público para que a senhora seja nossa parceira nos cursos, não apenas colaboradora. Eu quero a senhora como professora, como parceira de ideal lá no Instituto Liz. Da mesma forma como nós conversamos.